Vamos lá agora para a nossa próxima questão, uma questão sobre juros simples, que é uma pedida muito forte agora para o concurso, beleza? O esquema é o seguinte, tá? Eu peguei um exemplo e nesse exemplo, antes que a gente comece, a gente precisa explorar as fórmulas de juros simples que você precisa ter domínio. Então vamos lá. A fórmula é o seguinte, a fórmula principal, eu vou colocar aqui assim primeiramente, J é igual a C que multiplica I, que multiplica T. Ou seja, nesse caso aqui, J é o que nós chamamos de juros, que você com certeza já tem o conceito em mente de juros, é algo que está no nosso dia a dia, o tempo todo. Nós temos aqui esse C, que é chamado de capital, que é a mesma coisa que valor inicial, tá certo? Nós temos aqui o I, que é chamado de taxa, que é dado em porcentagem, e nós temos aqui o T, que é o tempo. O que é o principal que você não pode esquecer aqui nessa fórmula? Taxa e tempo caminham juntos, ou seja, se um for dado em meses, o outro precisa estar em meses. Se um for dado em anos, o outro precisa estar em anos, e assim por diante. Se o problema te fornecer de forma diferente, como foi o caso aqui, a gente precisa converter, tá certo? É o que nós vamos fazer aqui no nosso problema já já. Então essa é a fórmula principal de juros que você precisa ter em mente. Aí nós temos uma outra fórmula que é do montante. Por exemplo, montante é a mesma coisa que capital mais juros, correto? Dependendo do problema, como é o caso aqui, nós vamos utilizar somente aqui, ó, essa parte, tá certo? Porque ele está pedindo o montante, então a gente vai pegar o capital dado e mais os juros que a gente vai calcular, beleza? Só que, dependendo do problema, você vai usar a seguinte fórmula. Eu vou pegar aqui que montante é capital mais juros, no lugar dos juros eu vou colocar essa fórmula aqui, ó. Então eu vou ter que montante é capital mais, substitui a fórmula, capital vezes a taxa vezes o tempo. E o que você percebe? A soma desses dois termos tem algo em comum, que é o capital. Então eu posso colocá-lo em evidência. Montante, então, é igual a capital, que multiplica, nesse caso, 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, nesse caso, você cai nessa formulazinha aqui. Então, um problema ou outro, você vai ter que usá-la, tá certo? Mas, de maneira geral, você vai usar a fórmula dos juros. Caso ele peça o montante, aí você vem e substitui aqui. Fechou? Beleza. Então, vamos fazer a análise do nosso problema. O esqueminha de juros simples que você precisa saber está aqui. E o problema, ele diz o seguinte. Assinale a alternativa correta com base no montante de uma dívida de R$ 10.500. Tomada a juros simples de 20% ao ano, por um período de 16 meses. Tá certo. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui o capital, que é o valor inicial, tá certo? Ele fala que se trata de juros simples, a taxa é dada em 20% ao ano e o tempo é dado em 16 meses, tá certo? Primeira coisa, a fórmula é essa. O 10.500 eu substituo aqui, 20% que é a taxa eu substituo aqui, lembrando que eu preciso automaticamente eliminar a porcentagem, então você divide por 100, e o tempo eu substituo aqui. E nesse caso, o que é mais fácil é você converter o tempo que está em meses para anos, correto? Então vai ser o seguinte, ó, me acompanha. Juros é igual a 10.500 vezes a taxa, que é 20%, eu vou colocar 20 sobre 100, vezes, o tempo. 16 meses. Quando eu converto para ano, basta eu fazer isso aqui, ó. 16 dividido por 12. Fechou? E aí, automaticamente, eu converti o meu tempo, que está em meses, para anos. Então, o esquema é o seguinte, continuando. Juros é igual. Aí, eu analiso isso aqui e o caminho mais rápido e mais seguro, é a simplificação. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma outra cor.
Eu vou simplificar aqui o zero com o zero, correto? Posso simplificar aqui, nesse caso, esse outro zero com esse outro zero aqui, ó. Pronto. E aí eu posso simplificar esse 2 com 12. Se eu fizer isso, aqui vai sobrar 6. Então vamos dar uma limpada. Simplificamos boa parte, o que sobrou? Sobrou aqui, ó, 1050 desse primeiro termo, vezes, aqui em cima sobrou 16, aqui ficou 1, então a gente já elimina. E aqui embaixo, né, 1 vezes 6 é 6. Eu percebo que eu posso simplificar mais. Então, os juros é igual. Vamos lá. 16 e o 6 eu posso simplificar por 2. Então, aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 3. O 8 e o 3 eu não posso simplificar. Vamos fazer o teste se 1050 dá para simplificar por 3. Deixa eu fazer aqui no canto, ó. 1050 dividido por 3, o 10 aqui vai dar 3, sobra 1. Desce o 5, aqui vai dar 5, 15, 0, desce o 0, 0. Deu certo. Então, quando eu simplifico o 1050 por 3, nesse caso, aqui vai ficar 1, e aqui no 1050 sobrou 350, nesse caso, vezes 8, correto? Deixa eu apagar agora essa conta, porque agora a gente vai fazer essa multiplicação. Eu vou fazer aqui, ó, 350 que multiplica 8, beleza? Veja que é só matemática básica, é só continha. Então aqui, ó, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 5 é 44, 8 vezes 3 é 24, com 4, 28. Então, nesse caso, os juros é igual a R$ 2.800. Vou até completar aqui com vírgula 00. Pronto. Achamos os juros. Mas você percebe que o problema, ele está pedindo quem? O montante, ó. Montante. Então, nesse caso, o montante é o capital mais os juros, não é isso? O capital é de quanto? 10.500. Então, vou colocar aqui, ó, 10.500, mais os juros que a gente descobriu, que é 2.800. Pronto. O montante, então, vai ser o seguinte. Se você somar 10.500 com 2.800 reais, você vai acabar encontrando 13.300 reais. Fechou. Alternativa C. Beleza? Então é isso. Então, uma questão de juros simples. Guarde essas informações, que é o que você vai precisar. E entre juros simples e juros compostos, a banca Fundep, a aposta maior dela é juros simples. Beleza? Então, até a próxima aula. Valeu!